Palavra de Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que momento importante da Tua Palavra, aonde não precisamos mais oferecer sacrifícios. Agora nós precisamos oferecer o nosso coração para receber a Tua Palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Então que a Palavra do Senhor surta o efeito que o Senhor deseja essa noite, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você tem acesso a alguém importante? Você tem acesso a uma estrela do futebol, a um político importante, a um presidente? Talvez você fale assim: eu tenho acesso a uma pessoa importante que está aqui do meu lado. Mas eu estava vendo uma teoria, talvez você já ouviu, a teoria dos 6 graus de separação. Quem já ouviu sobre isso? Ninguém? Apenas um. A teoria de 6 graus de separação, ela fala o seguinte: você está a 5 ou 6 pessoas no máximo de qualquer pessoa no mundo. Deixa eu explicar. Através das pessoas que você conhece, você consegue chegar talvez no Neymar. Através das pessoas que você conhece, talvez, aqui teve gente que morou nos Estados Unidos, a gente consegue chegar no Obama. Através de mim, por exemplo, com mais uma pessoa, você consegue chegar no Hernandes Dias Lopes. Uma pessoa importante, né? Através de mim, com mais 2 pessoas, você consegue chegar no Augusto Nicodemos. Então, através de você está a 5 ou 6 pessoas no máximo, graus de separação de alguém muito importante. É uma teoria física e psicológica. Depois você pesquisa na internet para você saber mais detalhes, porque esse não é o nosso tema. Teoria dos 6 graus de separação. Você não está longe então não de gente importante. Mas meus irmãos, hoje nós estamos aqui dizendo que nós temos acesso a uma pessoa. Deus é o Espírito, mas Ele é uma pessoa que se relaciona conosco. Nós estamos aqui a apenas 1 grau de separação entre aquele que se assenta no trono da graça, aquele que se assenta no trono do comando do universo. Nós estamos a apenas 1 grau de separação entre ele. Quem é? Esse que nos liga a ele? Jesus Cristo. Um incrédulo, alguém que não ainda se converteu ao Senhor Jesus, ele está a 2 graus de separação. Por quê? Ele precisa de um crente
que vai falar para ele de Jesus Cristo. Então o incrédulo está a 2 graus de separação entre ele e aquele que se assenta no trono da graça. Mas nós não. Um cristão, ele está muito próximo da pessoa mais importante que tem nesse mundo, a mais bela, a mais santa, a mais interessante, que é o próprio Deus. Tanto que quando João ele vai falar para as pessoas terem comunhão com a igreja, ele fala: tenham comunhão conosco. Em 1 João 1,3, porque nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Olha que interessante a ousadia do apóstolo João. Ele fala para o povo: vocês têm que ter comunhão conosco, com a igreja, porque a igreja tem comunhão com o Pai e com o Filho. Então, se alguém quer ter comunhão com Deus, ela precisa do primeiro grau de separação, que é a igreja. E a igreja apresenta para ela o único que pode levá-la até o trono da graça, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos já do contexto de Hebreus, porque já foram várias pregações, que os judeus queriam deixar a igreja. Ser cristão estava ficando pesado para eles por causa da perseguição, por causa da pressão dos compatriotas. Mas é interessante que eles queriam voltar a ter 2 graus de separação do trono da graça, porque eles estavam em Cristo, e ao abandonar a igreja, ao abandonar Jesus, eles estavam querendo voltar para os profetas. Então, se eles voltam para os profetas, eles voltam a ter 2 graus de separação entre Deus, profetas e Jesus. Nós vimos que eles também queriam voltar a buscar proteção nos anjos. Então, se eles buscam proteção nos anjos, eles estão a 2 graus de separação daquele que pode dar proteção total para eles. Depois nós vimos que eles também queriam voltar a ter a liderança de Moisés. Então, se eles voltam para Moisés, eles precisam passar por Moisés, depois passar por Jesus e depois ir até o trono da graça. Depois nós vimos que eles queriam voltar para Josué, e Josué não podia dar o descanso prometido para eles. O Diego pregou semana passada que o verdadeiro descanso quem nos dá é Jesus. Que Josué, ele deu o descanso da entrada na terra prometida, mas o verdadeiro descanso nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Então, o escritor de Hebreus, o Espírito Santo, ele está tentando do início ao fim mostrar que Jesus é superior a tudo que o Velho Testamento mostrava. Jesus é maior a tudo que eles tinham na velha aliança. Então não tinha como nem porquê eles abandonarem Jesus e deixarem a igreja. E agora, nesse texto que nós lemos, o escritor está falando que Jesus é maior do que Arão. Jesus tem um sacerdócio, uma ordem superior à ordem de Arão. Você sabe qual que era a ordem de Arão? Era a ordem dos levitas. Todo levita ele era separado do povo para poder ser um sacerdote. E dentro disso tinha o sumo sacerdote. Arão é o primeiro sumo sacerdote. Ele era irmão de quem? Vamos ver como é que está a escola bíblica dominical. De quem? Moisés. Primeiro sumo sacerdote. E qual que era o trabalho do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, como eu falei no começo do culto, por isso que eu estou falando, desde a primeira leitura, Deus já está falando conosco. Ele entrava no Santo dos Santos, tinha um véu que separava o povo. Ele entrava no Santo dos Santos com no seu peito as 12 tribos de Israel, e ali ele oferecia orações, pedia perdão pelo povo, e ele já tinha oferecido sacrifícios de perdão de pecados por ele e pelo povo. Então o trabalho do sumo sacerdote era um trabalho de intercessão pelo povo de Deus. Então o povo ele era descansado, porque eles sabiam que tinha um sumo sacerdote que podia se compadecer deles e ia oferecer sacrifícios pelos pecados deles. Eles tinham conforto porque eles sabiam que tinha um sumo sacerdote que uma vez por ano entraria no Santo dos Santos e levaria os pedidos de oração deles. O sumo sacerdote era uma figura muito importante no povo judeu. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e toda a sua linhagem foi uma linhagem de sacerdotes. Mas esse texto vai nos mostrar hoje que Jesus é maior do que Arão, que Jesus ele é o grande sumo sacerdote. Interessante que o sacerdote, meus irmãos, era alguém que tinha que ser escolhido dentre os homens.
É o que está falando do capítulo 5, os versículos aqui, vai falar que ele era escolhido dentre os homens. Capítulo 5, versículo 1, Deus tirava alguém dentre as tribos para ele servir a Deus. O trabalho do sumo sacerdote o trabalho dos levitas era prestar serviços a Deus, e prestar serviços a Deus a favor do povo. Por isso que era alguém que tinha que ter capacidade de se compadecer do povo. Ele tinha que ter o dom de se compadecer do povo. Por isso que vai falar que ele era alguém que oferecia dons e sacrifício pelo povo. Ele se compadecia dos pecados do povo. Mas é interessante que quando vai falar que ele se compadecia dos ignorantes e dos desviados. Olha o versículo 2 do capítulo 5. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam no caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então quando Arão ele olhava para ele, ele falava: eu sou muito fraco, eu sou pecador. Então ele entendia o seu povo, pecador e fraco. E ele tinha o dom de Deus de ter compaixão do povo. Por isso ele entrava na presença de Deus a favor do povo de Deus. Mas aqui há algo interessante, que ele tinha que oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, mas por ele mesmo. O que nós vimos? Se ele entra no Santo dos Santos, sem a expiação do animal que foi sacrificado pelo pecado dele mesmo, ele morria lá na presença de Deus. Ele tinha então que ser alguém chamado por Deus. Era um trabalho muito arriscado, era um trabalho muito nobre, mas era um trabalho de alguém que aceitava o chamado de Deus. Mas agora, meus irmãos, quando nós olhamos o capítulo 4, versículo 14, vai dizer agora que Jesus, o Filho de Deus, nós temos agora um grande sumo sacerdote. Agora o escritor bíblico começa a comparar Jesus com Arão, e chama Jesus não apenas de sumo sacerdote, chama ele de grande, o maior, o perfeito sumo sacerdote, naquele que nós podemos confiar, que nós podemos descansar, que ele se compadece de nós. Se a gente olhar essa comparação, por exemplo, ao comparar que Arão entrava no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, versículo 14 fala que Jesus, ele adentrou os céus, enquanto Arão, ele entrava por uma cortina de pano. Jesus, como sumo sacerdote, depois que ele é ressurreto, diz que ele entra na presença de Deus, ele adentra os céus, ele rasga os céus, mostrando que Jesus entra na presença mais íntima e real de Deus, como sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote Arão carregava no peito, fora, o nome das 12 tribos, Jesus, ao entrar aos céus e interceder por nós, ele entra com o nome das famílias, mas não fora do coração. Aonde? Dentro do coração, porque Jesus ama o seu povo. A superioridade de Jesus é em todos os aspectos em relação a Arão. Arão carregava o nome do povo fora do coração. A Bíblia fala que Jesus nos ama. Então ele adentra os céus na presença do trono de Deus, com o nome do seu povo dentro do coração. Arão precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, mas o capítulo 4, versículo 15 fala que Jesus não precisa. Olha o que diz o versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Que grande diferença! Jesus não precisa oferecer sacrifícios como Arão por si mesmo, porque ele não tem pecado. Então, por ele não ter pecado, ele consegue oferecer um sacrifício perfeito. Os sacerdotes tinham que oferecer todo ano sacrifícios pelo pecado do povo. Jesus, por causa do sacrifício dele ser perfeito, por ele não ter pecado, ele entra
de uma vez por todas à presença de Deus. O seu sacrifício é único, completo e verdadeiro, porque Ele é o sacrifício perfeito. E Ele pode se compadecer de nós, porque Jesus, por causa da sua piedade, por causa da sua obediência, versículo 7 fala que Ele, nos dias da sua carne, ou seja, Deus homem, Jesus estava como um homem. Para ser o nosso representante tinha que ser homem, tinha que ser um sumo sacerdote que tinha sentimentos como a gente, embora sem pecado. Diz que Jesus foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus chorou, versículo 7 fala isso. Jesus orou, Jesus suplicou a Deus que o livrasse daquele momento tão difícil para ele no Getsemane. Ele estava cheio de angústia, cheio de apreensão daquele momento, mas diz que ele foi ouvido por causa da sua reverência. Mas talvez você pense, Jesus foi ouvido, mas ele foi morto na cruz. Mas Deus não deixou Jesus na morte, Ele ressuscitou no terceiro dia. A oração de Jesus foi respondida por causa da sua obediência. Essa também é uma diferença de Jesus para Arão como sumo sacerdote. Arão era ouvido por causa da graça de Deus. Jesus é ouvido por causa dos seus méritos. Nós somos ouvidos por causa da graça de Deus. Nós não merecemos nada perante o trono da graça, mas Jesus é o único que foi ouvido por causa dos seus méritos, por causa da sua obediência, porque ele não tinha pecado. Meus irmãos, e ainda comparando Arão com Jesus, mostrando para eles que era uma loucura eles deixarem a igreja, era uma loucura eles quererem voltar para os sacrifícios do Velho Testamento, voltar ao culto do Velho Testamento, que tinha que sacrificar animais. Vem dizer que Jesus é de uma ordem superior à ordem levítica. Olha o que fala o versículo 6. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o versículo 10. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu lembrar você quem é Melquisedeque. Diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E ele aparece para Abraão e ele abençoa Abraão. E a Bíblia fala que Abraão reconheceu que ele era um sacerdote de Deus e entregou dízimos, aceitando e reconhecendo que ele era um sacerdote de Deus. Então Abraão entrega dízimos para Melquisedeque. Ao citar Melquisedeque de Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer que ele é um sacerdote que existe antes do sacerdote dos levitas. É um sacerdote que ele é eterno, ele veio de um local onde ninguém conhecia, ele tem autoridade de onde ninguém sabe de onde foi dada essa autoridade. Jesus, por ser filho de Deus, ele é um sacerdote eterno. Então ele veio antes de Arão. A ordem do sacerdote de Jesus é superior, porque ele existe antes de Arão. Porque Melquisedeque foi aquele que abençoou o pai da nação e recebeu dízimos do pai da nação, Abraão. Jesus é superior, a sua ordem é superior, porque ele é o próprio Filho de Deus. O versículo 14 fala isso: tendo pois Jesus o Filho de Deus. Meus irmãos, então o sumo sacerdote que nós temos para poder prestar culto a Deus, ele é 100% Deus, ele é completamente Deus. O versículo 14 fala, ele é o Filho de Deus. Mas o versículo 7 do capítulo 5 fala, ele, Jesus, nos dias da sua carne. O sumo sacerdote também tinha que ser um homem como eu e você, para poder oferecer um sacrifício perfeito, que agradasse a Deus. Então, meus irmãos, nós temos hoje 3 verdades nesse texto, que tem que encher o nosso coração de fé e esperança. A primeira delas é que você está a apenas um grau de separação daquele que se assenta no trono da graça. Você só precisa de uma pessoa para chegar à presença mais íntima de Deus, Pai. Quem é Ele? Jesus.
Você não precisa de um sacerdote humano. Você não precisa de rituais de purificação. Você não precisa de uma religião para chegar à presença de Deus. Você precisa do seu sumo sacerdote. Então a boa notícia hoje para mim e para você é que nós, pecadores, fracos, podemos dobrar o nosso joelho e conectarmos com aquele que se assenta no trono da graça. Há alguém mais importante que você possa conversar essa semana? Você fala assim: não, eu queria tanto conhecer o Messi. Os meninos lá em casa estão nessa agora. Um quer conhecer o Mbappé, o outro quer conhecer o Messi. Fala, vocês podem conhecer e falar com alguém muito mais importante. Ele diz: é mesmo, pai? É mesmo. Você pode falar com Deus Pai. Meus irmãos, e parece que a gente não usufrui de algo tão grande. Hoje nós falamos de oração na escola bíblica. Parece que a gente não usufrui de algo tão grande que só a fé cristã, só o Evangelho proporciona ao pecador. De que nós podemos chamar Deus de Pai, inclusive. Nós ouvimos hoje que Ele é o Pai nosso. E que nós podemos chegar diante dEle e encontrar socorro para o momento oportuno. Direto do trono da graça. Direto daquele que se assenta no trono, o Rei do Universo. Você não precisa de mim para chegar à presença de Deus. Você precisa de mim para te instruir, para te aconselhar, para te ensinar a palavra. Mas todo bom pregador, todo bom pastor, ele aponta para Jesus, é Ele. Você tem que ser discípulo dEle. Você tem que ter relacionamento com Ele. Você tem que entregar tudo para Ele. A outra boa notícia e verdade para nós, meus irmãos, é que Ele se compadece dos fracos. Capítulo 4, versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode sim se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele se tornou um homem, Ele veio em carne como nós, e ninguém sofreu como Jesus. Eu já preguei isso aqui. Ninguém foi tão angustiado como Jesus diante do seu desafio ali no Getsêmani. Ninguém foi tão abandonado como Jesus. Ninguém foi tão traído como Jesus, recebendo um beijo no rosto de um dos seus amigos discípulos. Ninguém foi tão machucado pela vida como Jesus, sendo coroado com a coroa de espinhos, apanhando dos soldados romanos. Ninguém foi tão castigado injustamente como Jesus, recebendo a ira de Deus na cruz. Ninguém foi tão injustiçado como Jesus, sendo acusado sem ter crime nem pecado nenhum. Jesus sabe o que é sofrer. Ele foi um homem. A diferença de nós e para Arão, sem pecado. Então, porque Ele sabe o que é sofrer, porque Ele conhece a nossa humanidade, Ele pode se compadecer e socorrer a gente. Jesus foi um homem cheio de compaixão. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, diz que Ele se compadece da multidão e cura muita gente. Depois multiplica pães e peixes. Em Lucas 7, de 11 a 15, diz que Jesus está cheio de compaixão, porque uma senhora, uma mãe, perdeu o seu único filho. E era viúva, a viúva de Naim. Depois diz em Marcos capítulo 10, versículo 21, que Jesus, ele se enche de compaixão ao olhar para o jovem rico e ver que ele amava as riquezas mais do que a Deus, e diz que Jesus o olhou e o amou. Portanto, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele nos ama. Ele não carrega o nome do seu povo como Arão fora do peito. Ele carrega o nome do seu povo na presença de Deus dentro do peito, porque Ele ama o seu povo. Ele pode nos socorrer porque foi tentado como nós. Ele se compadece dos fracos. Inclusive, a Bíblia nos mostra que Ele se compadece só dos fracos, porque quem acha que é forte não precisa dele, então Ele não se compadece de quem acha que é forte. Tanto que a Bíblia nos diz que Ele dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem a sua pequenez, a sua pecaminosidade, a sua fraqueza perante Ele. Ele dá graça aos humildes. Qual que é a sua fraqueza, meu irmão? Você tem medo
Medo de encarar a vida, medo de encarar um desafio, medo da morte. Qual a sua fraqueza hoje? Você está angustiado, depressivo? O que te causa angústia? Qual a sua fraqueza? Você está cansado? E diz que Jesus também foi tentado em todas as coisas. Ele conhece a nossa tentação. Qual a sua tentação ao pecado? É na área sexual? Você tem visto pornografia na internet? É na soberba? Seu coração sempre tenta trazer que você é mais do que você deveria pensar que você é? Sua tentação é algum vício? Você é viciado em alguma coisa? Em jogos? Não sei. Você é viciado nas finanças e seu coração é avarento, você quer ficar rico a qualquer custo? Sua tentação é o que? Você tem pequena fé? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua tentação? Ele pode se compadecer dos fracos. Pastor Josemar Bessa diz o seguinte, abre aspas: o que me atrai no Evangelho é que ele diz que Jesus ama o fraco, o tolo e os que nada são, todos os itens do meu currículo. Entenderam? Jesus ama o tolo, os fracos e os que nada são. O Evangelho são para esses, todos os itens do meu currículo. São também os itens do seu currículo. Mas outra grande notícia, meus irmãos, é que Jesus pode nos salvar. Olha o versículo 9 do capítulo 5. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus pode te salvar. Jesus pode nos salvar. Ele é poderoso para isso. Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício para isso. Então você pode descansar em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, se você creu no Senhor Jesus, você tem um Salvador. Você pode descansar na certeza da vida eterna. Porque assim como Ele adentrou os céus, Ele como nosso pastor da nossa vida, mas também pastor da nossa alma, Ele nos fará adentrar os céus com Ele. Você pode descansar se você crer no Senhor Jesus. Não é que você vai ser salvo. Aquele que está em Cristo já entrou no descanso de Deus. É o que o Diego pregou semana passada, você lembra? Já está no descanso de Deus, será salvo. Não precisa ter medo então da morte, não precisa ter angústia, porque quando esses sentimentos vierem, saiba que você tem um sumo sacerdote que também sofreu todas essas coisas e pode te socorrer e pode nos salvar. Mas é importante, meus irmãos, duas coisas nesse texto também, porque como eles estavam tentados a deixar a igreja, tem duas repreensões nesse texto para eles e para nós. A primeira, no versículo 14, a parte B, diz: conservemos firmes a nossa confissão. E a segunda está no versículo 9 do capítulo 5. A parte B fala que Ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, não importa a pressão que nós vamos sofrer. Os hebreus convertidos estavam sofrendo muita pressão da sociedade, pressão das famílias deles. Talvez havia um tempo que nós vamos ser pressionados, irmãos, por sermos cristãos. Não importa o que acontecer, mantenha a sua confissão de fé. Aquela confissão que você veio à frente à igreja e falou: eu creio em Jesus, e você foi batizado. Eu creio que a igreja é o local do povo de Deus se reunir. A advertência bíblica é: mantenha a sua confissão, não importa o que aconteça. Mesmo que a igreja seja perseguida, mantenha a sua confissão, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E fala também que nós devemos obedecer Jesus.
Nós devemos obedecer Jesus, ou seja, quem está salvo, quem está em Cristo, quer obedecer Jesus. Essa semana um jovem me perguntou assim: pode fazer isso? Eu achei a pergunta assim: será que ele quer entrar numa regrinha de o que pode e o que não pode? Eu não gosto disso. Eu gosto que a pessoa tenha consciência e faça. Mas eu pensei assim: não, a pergunta dele é boa. Porque se ele está perguntando o que pode e o que não pode, significa que pelo menos ele está querendo obedecer a Jesus. Porque muitas vezes nós vamos fazendo as coisas da nossa cabeça para o nosso bel prazer e a gente não pergunta a Jesus se pode. E antes que a consciência venha na nossa mente e no nosso coração, é bom que a gente obedeça mesmo sem ter a consciência primeiro. Então a recomendação do autor bíblico é: mantenha a sua confissão de fé e obedeça a Jesus, porque Ele é o Salvador daqueles que lhe obedecem. Ele não é o Salvador daqueles que abandonam, daqueles que o deixam. Pensando nisso, irmãos, eu comecei a pensar: o que nós podemos fazer por Jesus, que diferente de Arão, que sacrificava um animal, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados? O que nós podemos fazer por gratidão e amor a Jesus, por aquele que ofereceu o seu corpo para ser moído pelos nossos pecados? Porque às vezes, meus irmãos, nós não estamos querendo fazer nada por Jesus, nós não estamos dispostos a obedecê-lo. O que você pode fazer por Jesus, além do comum? Nós estamos vivendo tempo, irmãos, que nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a fazer algo por Jesus, que não apenas venham no culto, mas que venham no culto sim, mas que se apresentem como alguém que Jesus pode contar para fazer alguma coisa, para que Ele possa usar a sua vida. Então eu volto a fazer essa pergunta: o que você pode fazer por amor e gratidão a Jesus, para obedecer Jesus? Pensa aí. O que você pode fazer a favor do reino de Deus? Hoje nós vimos na oração do Pai Nosso que a oração que Jesus ensina é: venha o teu reino. Como que o reino de Deus pode vir através da sua vida? Como que a igreja pode ser mais fortalecida através da sua vida? Como? O que você pode fazer, meu irmão, por Jesus, que fez tudo por você? Porque às vezes nós oramos até como se fosse uma reza: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas nós estamos trabalhando pelo nosso próprio reino. E Jesus nos ensina a orar pelo reino de Deus. O que você está disposto a fazer por Jesus? Mas graças a Deus, meus irmãos, que temos um sumo sacerdote. Sem ele, se a gente tenta prestar um culto a Deus, o que ia acontecer? Ananias e Safira, a gente ia cair duro aqui, ó, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa falta de entrega, de sinceridade. Nós iríamos morrer se não fosse Jesus aqui hoje. Como que nós vamos participar dessa mesa hoje? Por causa da nossa dignidade? Não. Só tem um digno essa noite aqui para participar dessa mesa: é o próprio Senhor Jesus. E através da dignidade dele, ele dignifica o seu povo pela sua graça. E essa mesa hoje, ela é muito propícia para essa mensagem, porque ela nos faz lembrar que nós temos um sumo sacerdote que entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse sangue derramado é o sangue da nova aliança, que nós podemos chegar pertinho do trono da graça. Esse pão que nós vamos comer é o corpo que foi moído, que não foi o corpo dos animais, que não era eficaz para a purificação de pecados, mas foi o corpo do perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa mesa, ela deixa de ser comum e ela passa a ser um meio de graça. Quando nós consagramos os elementos, nós cremos que essa mesa é um meio de graça. Ela é vinda do próprio trono da graça para fortalecer
àqueles que precisam de misericórdia e de graça de Deus essa noite, para dar força aos fracos. Por isso que nós não vemos a Santa Ceia apenas como um memorial. Nós vemos a Santa Ceia como um momento um meio de graça, aonde através desses elementos o nosso sumo sacerdote está nos lembrando o que ele fez, e o Espírito Santo está aqui junto nessa mesa, dando força aos fracos. Quem é fraco aqui precisa da força de Deus essa noite? Alguns. Nós precisamos. Meus irmãos, mas é interessante, já partindo agora para o momento da ceia,